chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Queridos, chegou o momento que eu considero o melhor momento do programa. O que aconteceu até aqui foi muito bom. Ouvimos muitas mensagens cantadas que alegraram os nossos corações. Mas agora Deus, de forma mais profunda, quer falar aos nossos corações através da sua palavra escrita. E hoje está conosco aqui pela segunda vez o nosso querido irmão diácono Raimundo Oliveira dos Santos. Ele é membro da IPRAB El Shaddai lá no deserto, pastoreada pelo pastor Paulinho. Diácono Raimundo, bem-vindo aqui ao nosso programa. O meu cordial bom dia, que a paz de Cristo continue reinando no meu, no seu, nos nossos corações. A partir de agora é com você, Diácono Raimundo. Bom dia, pastor Marcos Vinícius. Eu mando um bom dia e a paz do Senhor para toda a congregação que faz parte desse ministério, que tem sido uma bênção na minha vida e na vida dos que estão na caminhada. E eu quero mandar a paz do Senhor para os irmãos ali do Retiro Novo ali, que é uma bênção também, que eu aprendi muito com os irmãos ali também, porque quer dizer que não é o tempo de aceitação, mas porque eu vejo pessoas muito mais novas do que eu na fé e eu aprendo com eles. Isso é a bênção de Deus. Quando Deus faz, ai daquele que falar contra aquilo que Deus tem nos concedido. E eu quero ser grato também por essa oportunidade. Fui convidado para estar aqui para ministrar uma palavra da parte do Senhor. E eu quero ler com os irmãos aqui uma mensagem que fica no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vide que se vai aproximando aquele dia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero dizer que o que eu vejo diante da palavra de Deus é que essa palavra eu já me sinto edificado com essa mensagem, porque toda mensagem que vem da parte de Deus, na hora que eu passo uma vista nela, eu já me sinto edificado. E assim é qualquer um que se aprofundar na mensagem de Deus, porque cada vez que eu leio ela, eu me edifico. E não é somente eu, mas aquele que lê, que dá crédito à sua palavra, se sente diferente. Porque desde o dia que eu estudo essa palavra, essa mensagem, que eu sinto que essa palavra é para mim. Mas será que é só para mim? Não, é para quem ouve, e para quem lê, para quem estuda e para quem guarda. Porque quando diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de muitos antes, né? Então eu vejo que se alguém deixa a congregação, muitas pessoas já têm procurado uma forma de congregar em casa. Eu não concordo, porque em casa eu vejo que eu já tenho uma experiência que em casa é o lugar mais difícil de obedecer a palavra de Deus, porque a nossa Bíblia diz que numa casa 5 dividido, 2 contra 3 e 3 contra 2. Mas imagine numa casa, se for 10 pessoas e só um é quem guarda a palavra, e 5 ou 10 contra 1. Será que é fácil ser crente em casa mesmo?
sem congregar, se a visão de quem congrega é uma visão, mas a visão de quem não congrega é muito diferente. O acordo não é mais aquele, né? O acordo não é mais aquele de quando congrega. Por isso que eu vejo, eu tenho já essa experiência que em casa é o lugar mais difícil de ser crente. É o lugar mais difícil de obedecer a palavra. Porque já pensou 5 contra 3 contra 2, e 2 contra 3, e 5 contra 1? 1 no meio de 5, como é? É fácil? Será que foi fácil onde eu preparar uma mensagem, né? Começando cedo e já dias já estudando para hoje estar aqui? Não foi fácil. Será que não apareceu empecilho para mim, para dizer assim, não vai dar para tu ir hoje não? Será que não apareceu empecilho para dizer assim, hoje, quem é que vai cuidar da casa hoje? Será que foi fácil? Só sabe quem está no meio da batalha. Só quem sabe tá na luta. Quem está na luta, quem sabe. Então vem muitas pessoas para falar, não, mas em casa dá para congregar em casa. Não dá. Porque a gente vê que dentro da congregação já tem acontecido pessoas de só ir na igreja se tiver no relatório, se for escalado para liderar alguma coisa, né? Então eu vejo que a moleza, aquela falta de vontade de servir, muitas vezes dentro da igreja, congregando, já essas coisas existem. Imagine sem congregar. Imagine eu saindo da congregação. Imagine se eu estou sem contato com os irmãos. Imagine se eu não andei mais no templo. Imagine se eu não vejo mais quem é que está congregando. Porque assim, quando eu sair da congregação, jamais eu vou saber quem é que está na congregação. Porque na igreja, no dia que falta um irmão, um membro na igreja, no dia que falta, eu já vejo, mas cadê irmão? Cadê o irmão que não veio hoje? Cadê aquele irmão que hoje não está? Cadê aquele irmão que já está com dois cultos que falta? Então eu vejo isso como uma experiência, porque eu sinto falta do irmão quando falta na igreja. Eu também não vou dizer nada contra ele, porque eu não sei o que acontece. Porque eu posso falhar um dia, pode acontecer algo que eu não puder ir para a igreja. Mas mesmo assim a gente fica com aquele desejo quando não vai. Mas é aquele que congrega. Aquele que está com falta de desejo de congregar, quando ele está fraco na fé, sempre tem algo para ele dizer, não, eu tenho uma arrudeio, tenho uma desculpa, não, hoje eu não vou por isso e por aquilo, não. Aquele que está congregando, quanto mais ele congrega, mais ele tem sede de Deus. Aquele que congrega todo dia na igreja, todo dia que está no templo, ou que seja escalado para fazer alguma coisa na igreja naquele dia, se não tiver nada para ele no relatório para ele fazer, mas tem uma coisa para ele fazer, adorar, né? Porque não é do homem para a igreja só porque hoje eu vou pregar, não é para a igreja só porque hoje eu sou porteiro, nem só hoje porque hoje é quem vou orar pelas ofertas. Não é isso aí. Porque nunca deixou de faltar, nem vai deixar de eu fazer alguma coisa na igreja. Nunca vai deixar de faltar, nunca vai faltar alguma coisa para me fazer na igreja. O que eu estou fazendo lá no templo? É adorando. Porque a fraqueza espiritual, isso é algo que eu tenho que cuidar de mim mesmo, para que ela não venha a acontecer. Porque no começo desse livro de Hebreus, diz que o homem é para ser labareda de fogo. Mas às vezes o homem, quando está fraco na fé, às vezes está só a fumaça, e às vezes nem fumaça.
Então, para essas coisas eu tenho que estar armado, para essas coisas eu tenho que estar preparado. Ou o homem se prepara só para receber o que é bom, não, se preparar para perseguições, para uma luta, para uma tempestade. Porque o crente, o cristão, ele nunca deixa de estar numa batalha, ele nunca sai de uma batalha, porque quando está terminando uma, já vem a outra. Mas essas coisas é para aquele que congrega. Sem congregar é impossível. É impossível o cristão conhecer o seu irmão. É impossível ele ter contato com o seu irmão se ele não vê, dificilmente o vê quando a gente não está na congregação. Porque a congregação é um lugar de se reunir, é um lugar de comunicação, de contato, de amor. Lá onde tem feito no culto tem a parte da união. Ali a gente vai cumprimentar uns aos outros. Ali a gente vai saber o que é que alguém está passando, se tem como eu ajudar da forma que eu puder. Então isso é para aquele que congrega, porque jamais, sem congregar, o cristão vai ter um contato como quando está congregando. Porque o desejo de congregar quando a gente para de congregar, essa fraqueza, isso é certo. Porque eu já falei que fraqueza muitas vezes tem dentro da congregação. Mas o que é que eu faço para me defender dessas coisas? Eu me aprofundar na palavra de Deus, porque a congregação foi aonde antes de eu aceitar a Cristo, que eu vim conhecer, foi já sem eu nem congregar, mas através de convite, cheguei lá e para a glória de Deus, estou na batalha, estou na peleja. Alguém pergunta se eu ainda estou na igreja. Eu vejo que até me parece que não é se alegrando porque eu ainda estou. Mas às vezes pode ser se alegrando porque não se alegrando porque eu não saí ainda. Mas não, eu não estou. A palavra de Deus diz que é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Então, para isso eu preciso estar atento, eu preciso estar armado na palavra. Porque o desejo de alguns não é que eu congregue, o desejo de alguns é que eu não congregue. Mas eu não posso ir pelo que o homem diz, eu tenho que ir pelo que a palavra de Deus nos confirma. Porque de lá vem a verdade, Ele é o Salvador, Ele é quem nos cuida, Ele foi quem nos escolheu. E Ele diz ainda que operando eu, quem impedirá? Então esse é que eu tenho que seguir a Ele, esse é o que eu tenho de ouvir, esse é o que tem de seguir a Ele, esse é que eu não posso deixar de viver ao lado dEle, porque eu sei que dEle vem a cura, vem o milagre, vem a perfeição. Mas eu não devo esperar, e ninguém deva esperar essas coisas, esse operar de Deus sem congregar. Mas preciso congregar. A congregação lá foi o lugar onde eu vim conhecer os meus irmãos. Na congregação foi que eu vim conhecer pessoas que servem a Deus. Na congregação foi que eu vim ver o amor, foi ali. Porque antes eu não sabia o que era amor. Eu ouvi falar muito de amor, mas eu não sabia o que era amor, porque o amor, muitas vezes ele é falado, mas é pouco cumprido. O amor é muito falado, mas o agir não é falar, mas é a prática. Essa prática vai dizer o que é amor. No momento da dificuldade, a gente vai ver o amor daqueles que têm, daqueles que não só falam, daqueles que praticam o amor, daquele que mostra o seu amor. Então, para isso eu tenho que estar sempre ligado na palavra, porque a nossa Bíblia diz que tudo aquilo que está
ligado na terra será ligado no céu, mas aquele que está desligado na terra será desligado no céu também. Mas essa ligação vai depender de quem? De Deus? Não, vai depender de mim. Porque se eu estou desligado, é claro que lá no céu vai ser desligado também. Então a ligação tem que ser aqui, ser ligado aqui na terra para poder ser ligado lá no céu também. Para isso eu tenho que me esforçar. Para isso eu tenho que me manter na presença do Senhor a todos os dias, meditar na lei do Senhor, como diz a palavra. Isso é congregar. Pessoas que se afastaram da igreja, que não congregam mais, tem os seus, as suas versões para dizer, para falar, mas eu vejo que ali não é palavra daqueles que não congregam. E a palavra de quem não congrega é muito diferente. Eu vejo que quando a gente vai ouvir muitas palavras de pessoas que já congregou, que já obedeceu a palavra, que orou em enfermo, e o enfermo foi curado, e ali Deus fez um milagre. Mas hoje eles vêm com palavra um arrudeio, uma desculpa, que não precisa mais. Mas lá no livro de Ezequias, capítulo 20, verso 1, diz que o Senhor mandou um profeta na casa daquele homem, daquele rei de Judá. Disse dessa forma: olha, assim disse o Senhor, coloca tua casa em ordem, que senão tu vai morrer e não vai mais viver. E ali aquele homem se prostrou, se dobrou para o lado da parede e orou, disse que: Senhor, eu fui reto a ti, eu fui fiel a ti, eu fazia a tua vontade, eu andava nos teus caminhos, eu era reto a ti. Mas ele não falou, ele não perguntou se alguém foi fiel a ele. Ele quer saber se ele quer saber se é fiel a ele, saber se anda nos caminhos dele. Deus não quer saber se o homem já andou nos caminhos dele, porque Deus não quer saber do passado, ele quer saber do presente. O que passou, passou. O que foi feito ontem não vale mais hoje. Então o presente é que vale. O nosso presente e o futuro é para Deus, mas não o passado. Porque aquela mulher, a mulher enferma ali a mulher adúltera ali no Evangelho de João, capítulo 8, verso 1, fala daquela mulher que ela foi apanhada em adultério na praça, e aqueles homens trouxeram ela para perguntaram: Senhor, o que tu diz? Essa mulher foi apanhada em adultério ali, o que tu diz? Eles esperaram ele dizer: pode jogar pedra na mulher, mas não. Ele esperou, ele disse foi que quem não tiver pecado, jogar a primeira pedra. O que fizeram eles? Saíram todos, porque eles olharam para eles mesmos. Então eles viram que não era digno dele jogar a pedra na mulher, porque eles entristeceram e saíram. Então aqueles que fez Jesus: mulher, cadê os teus acusadores? Senhor, ninguém. Não, ninguém, só ficou ele e a mulher. E ele disse: mulher, vá e não peques mais. Então aqueles pecados velhos acabou, ali ele apagou tudo. Ali ele não deixou mais as coisas passadas, acabou. Vá e não peques mais. Isso ali foi para mim e foi para você também. Aquelas palavras foi para mim e para você. Então, para isso nós temos que estar ligado, tem que estar em ligação, em constante comunhão com o Senhor, para que essas coisas venham acontecer na nossa vida através da nossa fé, que nossa fé seja guardada, que seja uma fé constante, que sempre viver na presença do Senhor, e nunca vai faltar essa vontade de servir, essa vontade de caminhar, de não sair da caminhada, e que não venha acontecer o que aconteceu com aquele rei de Judá, que ele precisou de um profeta, ser enviado para lá para dizer assim: olha, bota tua casa em ordem, senão tu vai morrer e tu não vai mais viver. Para que nós viva sempre ligado na palavra, em oração, que nós não venhamos a dormir. Que Jesus, ele foi orar e os discípulos ficaram ali. Quando ele voltou,
Ele veio 3 vezes, toda vida os homens estavam dormindo. E ele falou assim: mas vocês não podem vigiar uma hora? Aí eu vejo, irmãos, que o homem, se o homem não vigiar 1 hora, imagine um dia, ou uma semana, ou um mês, ou o resto da vida. Porque 1 hora não vigiando, é impossível vigiar o resto da vida, porque nós precisamos vigiar. Essa palavra vigia, ela bate no meu coração, ela bate na minha mente, e ela bate, é um toque que eu vejo, que eu, não somente eu, mas aquele que serve a Deus, ele precisa viver em vigilância, para que nós não venha cair em tentação. Essa é uma das coisas, é ligação, é vigiar, viver em vigilância, porque o homem, a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que nós precisamos mais viver em constante oração e não dormir, porque lá Efésios 5, capítulo 5, versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dorme. Por isso que eu tenho medo de dormir, porque a palavra de Deus espera não é que a gente durma, mas que a gente vive acordado e viva de pé diante da palavra, e ali ele é o alimento das nossas almas. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os povo de Deus, os ouvintes, os nossos congregantes da IPRAB, El Shaddai, Renascer, e a nossa igreja ali do Retiro Novo, que é uma bênção também ali. E eu já quero também agradecer todos que estão ouvindo essa palavra, e o pastor Marcos Vinícius, que também deu essa oportunidade de eu estar aqui para dizer que Deus é bom, dizer que não há outro Deus que possa fazer essas coisas, né? E eu já quero agradecer no nome de Jesus. Amém.